sobre a escolha do equipamento de ultrassonografia para ultrassom da face, né, para ultrassonografia que é dedicada à região facial. Eu vou primeiro convidar aqui, eu tenho duas convidadas muito especiais, que é a doutora Priscila Pinot e a doutora Flávia Bustamante. Ambas são dentistas radiologistas, né? Especializadas em ultrassonografia da face. Então, estou convidando os aqui para entrar comigo ao vivo. Olá! Oi, tudo Oi, boa bem? noite, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. E aí, como estamos? Hum, Tudo bem. Um prazer vocês terem aceitado o convite de vir aqui bater esse papo. Eu consigo convidar a Flávia ao mesmo tempo. Acho que A consegue Flávia ao mesmo sim, tempo, né? porque Ela acho já que tá entrou podendo ficar aqui. mais, né? Acho que pode até 4 agora. É, deixa eu ver se ela já entrou aqui. Não, ainda não. Ela deve estar entrando, porque acho que ela estava em trânsito. Ah, não, tudo bem. Aí eu não sei se Daqui a ela, pouquinho ela daqui a pouco tá. ela consegue se Entra. conectar aí. Isso aí. Mas a gente já pode conversar um pouquinho. Vamos, Bem, vamos sim. para quem não me conhece, assim, sempre chegam pessoas novas no perfil, né? É sempre uma reciclagem, então, assim, muitas vezes as pessoas já me conhecem. Tem gente que não me conhece. Bem, meu nome é Karina Kroll, eu sou biomédica e eu trabalhei muitos anos, né, como application, que é aquela especialista. Ah, ela entrou aqui. Eu, eu trabalhei muitos anos como especialista que dava treinamento nas empresas, né, nos aparelhos, então trabalhei muito nessa área de produto, de treinamento, né, de suporte ao cliente com os aparelhos de ultrassom. E há cerca de 5 anos para cá eu me dedico a ensinar sobre os ajustes de imagem. A Flávia já está convidada aqui, daqui a pouco ela Daqui a pouco entra. ela entra. Então, cerca de 5 anos para cá, eu comecei a me dedicar a trazer o meu trabalho para a internet. Eu comecei, assim, depois que eu viajei o Brasil inteiro, muitos anos, né? Então, assim, você vê que o Brasil é um país enorme, que às vezes um médico tem um aparelho numa região muito distante e ele ter uma pessoa ali, uma revisita da empresa ali, seria muito caro. Então, ele pode aprender técnicas de como usar melhor o aparelho dele à distância com os meus cursos. Então, foi em cima dessa missão que eu comecei a fazer meu trabalho. Né? A gente sabe que, assim, eu cheguei a fazer viagens no Brasil de 12 horas, 15 Nossa, horas, assim. Ela não está conseguindo, não a tá conseguindo Flávia. entrar? Ah, agora consegui. Foi? Ah, chegou. Conseguiu. Oi, Ei, tudo bem? tudo bom Tudo você? bom. Tudo jóia? Tudo ótimo. Então tá Desculpa, bom. gente. Entrei e saí várias vezes. Estou escutando a Karina falar, estava se apresentando, né? Eu me apresentei rapidamente, aproveitar esse tempo aí de Esse que a gente iniciozinho, está aí né? É. Oi, Paulinha. Começando. Tudo bem? Agora eu vou deixar as nossas convidadas aqui se apresentarem, né? Fiquem à vontade, como vocês preferirem Tá jóia. se apresentar. Tá jóia. Então vamos lá. Apresentar, Vamos lá, Priscila. começo Vamos então. lá, começa você. Eu sou Priscila Peinô, sou radiologista, né? Dentista, né? Como a Karina já tinha dito, sou de Vitória, Espírito Santo. E eu, junto com a Flávia, né, a gente tem trabalhado aí bastante com ultrassonografia, né? A Karina deu bastante suporte para a gente aí inicialmente. Os cursos dela foram fundamentais aí para a gente entender, né, muito do funcionamento, né, do aparelho. E sem dúvida alguma, né, para os nossos colegas dentistas, né, que estão encampando aí nessa área da ultrassonografia, sem dúvida alguma vão também ter, né, bastante proveito, né, dos ensinamentos, das dicas ali que ela dá, que realmente ajuda bastante. Né? A gente tem o application que vem, mas muitas vezes a gente ainda não conhece muito bem o aparelho e fica alguma coisa ainda meio que perdida, né? E aí depois a gente vai
partir do momento que vai praticando, né, a gente vai surgindo dúvidas e aí que a gente vai realmente aprendendo a mexer, né? Então, sem dúvida alguma, a Karina é parceira nossa aí que só veio agregar aí nesse conhecimento, sem dúvida. Vai lá, Verdade. Flavinha. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Bustamante, dentista também, radiologista e ultrassonografista. E tenho trabalhado bastante com a Pri, né? Tanto em cursos quanto fazendo o Sim. exame aí pelo Rio de Janeiro afora. E realmente a Karina fez um diferencial muito grande na nossa trajetória aí, deu uma encurtada, a gente bateu muita cabeça antes, mas os cursos da Karina dá uma encurtada e dá um norte de como trabalhar com ultrassom. A Karina é uma querida, eu não conheci pessoalmente, depois do curso do Rio, fiquei mais apaixonada, Que isso, Karina gente. muito fofa. Não, e eu agradeço muito também a vocês, porque eu não conhecia esse universo, né? Assim, quando eu trabalhava com as empresas, então, assim, às vezes hoje eu tava num ultrassonografista lá, que vai fazer aquela rotina, abdômen, mama, tireoide, transvaginal, tudo assim, sei lá, 50, 60 exames num dia, aí no dia seguinte eu tava num cardiologista, no outro dia eu tava num veterinário, e essa área é uma novidade, né? É algo que está surgindo e assim, eu também tive no curso de vocês e assim, para mim, estar em contato com vocês, entender um pouco mais da necessidade desse público também está sendo incrível para mim, assim, ainda mais essa época de pandemia que a gente ficou muito afastado, né? Da prática mesmo, Uhum. do dia a dia. Eu que tenho curso online, né, me preservei muito e tá com vocês aí entrando nesse universo tá sendo ótimo, tá? Eu tenho muito a agradecer também. Mas então vamos lá para o Vamos embora, vamos nosso Vamos, embora. vamos, assunto vamos aí E a lá. Pri já tinha falado principal. também vamos saber qual é. E aí, Karina? Vamos falar de aparelhos para a face? Eu tenho Então, algumas perguntas. O que você tomara que eu quer? consiga responder. Todo mundo Ai, quer meu saber Deus. qual é o aparelho. É, Qual é o aparelho certo? é, Bem, assim, eu pensei assim inicialmente em falar que existem aparelhos de ultrassom. Assim, eu gosto de classificar mais ou menos em três categorias. Existem os fixos, que é Uhum. aquele aparelho lá fixo que ele é desenvolvido para atender em uma clínica. Ele não é feito para você transportar ele no dia a dia, né? Ele é feito Sim. para estar fixo em um serviço. Ele até pode rodar dentro do serviço. Então, assim, às vezes você tem um ultrassom dentro de um hospital e ele está num carrinho e ele sai, sei lá, da emergência para o centro cirúrgico ou para o CTI e volta. Entendeu? O Então, existe card, esse tipo de. né? O É. aparelho fixo, existe esse aparelho fixo, existe o portátil, que ele é como se fosse um laptop, né? Um aparelho, sei lá, que tem 5, 6 quilos, alguns são um pouco mais leves, outros são um pouco mais pesados. E a gente tem ainda outra categoria que é os de mão. Eu gosto de separar o portátil desse de mão. O de mão é um que é como se fosse um celular. Então você tem um celular e aí, normalmente, esses de mão, ou eles têm um visorzinho menor, né? Como se fosse a tela mesmo do celular, ou Sim. eles têm uma possibilidade de acoplar, necessidade de acoplar a um smartphone, a um Uhum. celular, ou a um computador, ou um tablet, digamos. Né? Então, a gente tem aí essas três categorias, Essas Sim. né? categorias, é. E a gente trabalha bastante, eu e Priscila, com tipo laptop. Nos Isso. atende bem, né, Priscila? A gente, Com tanto certeza. em lugares fixos, né? A Priscila tem um lugar de atendimento fixo, eu também, mas quando a gente precisa sair, para mim é a melhor opção ter esse, que a gente consegue trabalhar em duas frentes, né? Tanto na clínica, quanto fazendo o procedimento guiado, né? Não, com Sim, certeza. sim, Essa facilidade realmente de você levar, né, para qualquer local, realmente isso é fantástico. Né? Eu acho que daqui para frente, eu acho que muitas empresas, né, vão começar a pensar nisso, né, porque você pode estar em vários lugares, né, igual a Flávia falou, né, você leva aqui, É, carrega dali, né, ao mesmo tempo que você pode ter um local fixo, né, você também consegue transitar, né, e atender os colegas, né, e muitas vezes a gente que tem
feito exames, né, na face, a gente tem essa demanda, né, por conta de algumas intercorrências, por conta de alguns procedimentos guiados, a gente precisa ir até o profissional. Então, realmente, a facilidade desse aparelho né, muito boa, porque nos É, dá essa mobilidade, né? É. e uma outra coisa também que eu vejo assim dentro da ultrassonografia é que assim, você, tanto com os ajustes, parâmetros e afins, quanto com o porte do aparelho, assim, você ganha uma coisa, você perde outra. Sempre tem essa questão. Pois Então você é, está isso sempre Ah, que. sim, buscando o equilíbrio, né? Então, assim, o aparelho que é muito pequenininho, muito levinho, ele provavelmente não vai te dar a mesma qualidade de imagem, a mesma sensibilidade de Doppler. Oi, doutora Isadora, tudo bem? Boa noite. O aparelho que é esse de mão, assim, muito pequenininho, ele não vai te dar a mesma qualidade, as mesmas funções, do que um aparelho, digamos, um portátil, né? E, né, esse tipo laptop. Então, assim, acredito, assim, que você tem que pensar nisso também na hora do investimento. Então, se você precisa de um aparelho com desempenho melhor, com mais opções de transdutores, funções, aí você já tem que ir para esse modelo que como um laptop, né? Pensar bem nessa questão. Então, assim, aqueles muito, muito pequenos, eles realmente, muitos deles vão atender, assim, uma medicina intensiva, sei lá, um médico que está ali fazendo uma emergência, mas talvez ele não atenda com tanta qualidade a aplicação, né, dessa área facial, né? O que vocês acham? Eu acho isso também. Eu acho que quando a gente vai escolher um aparelho, né, a gente tem que pensar como é que eu vou utilizar esse aparelho. Qual é a minha ideia de utilizar esse aparelho? Não, eu quero usar só transoperatório, para visualizar um produto que esteja no rosto do paciente. Ah, eu não só quero avaliar a cirurgia pós-bola. Tem que pensar como é que você quer usar o aparelho. Ou não, eu quero É, fazer procedimentos, avaliações mais precisas de epiderme, derme, né, falando do rosto. Eu preciso de um aparelho que me dê detalhe. Eu quero ver pequenas lesões. Eu é, preciso de mais detalhe. Então, eu acho que é pensar, não, para mim é só para guiar o procedimento, saber se a artéria está ali, não está ali. Então, de mão, eu tá vai te acredito que ótimo, atender. atenda muito bem, muito bem. É, sem Mas eu acho que se dúvida. você não, eu além de fazer os meus procedimentos transoperatórios, eu também quero laudar de repente uma pequena lesão, um pequeno abalamento na pele, então eu vou precisar de mais detalhes. Então, de repente, esse de mão, né, não vai ter tanta aplicabilidade. Apesar de já ter de mão tão bons quanto os uhum. laptops, né? Ela Tem falou, alguns que as empresas têm estão uma qualidade boa. As empresas correndo estão atrás. crescendo, né? Acho que já no Brasil também a gente vai começar a ter mais opções, né, desses portáteis, dos de mão também. Né? Hoje ainda é um pouco limitado, né? A gente vê muitas marcas fora, né, do país que ainda não estão aqui, né? É claro que a gente tem marcas muito boas aqui também, lógico. Mas eu acho que Sim. daqui a pouco o mercado também começa a crescer muito, principalmente com esse de mão. Eu acho que né, Sim. muitos profissionais vão começar a usar muito esse de mão, né? Como a Flávia falou, Até durante o como uma porta de entrada procedimento. Exatamente, também, durante o começar procedimento. Então, O esses e que pontapé talvez inicial. investimento menor, exato, né? porque você vai ver coisas pontuais, né? São para né? Coisas menores ali, coisa para você fazer um diagnóstico rápido, enfim. Esses realmente vão resolver ali, né? Agora, como ela falou, que às vezes é uma coisa mais ampla, né? Ainda mais a gente que é radiologista, né? Então a gente tem um leque aí, né, de opções para a gente fazer uso, né? E aí você ter um aparelho melhor, com um processador de imagem melhor, com softwares, né, que dão condição de ter uma boa imagem, realmente, aí tem que pesar, né? Aí realmente tem que ver, né, qual é o objetivo de cada profissional para poder adquirir o aparelho certo, né, para ele, né? Eu acho. E É, a gente tem mas a diferença do pode falar. laptop, desculpa. E o do laptop a gente não fica presa a uma sonda, né? Sim, Normalmente o fabricante te dá a opção de comprar uma outra sonda, né? Um outro tipo de formato de sonda, que o de mão não vai te. É aquele aparelho e acabou. Você não consegue fazer um upgrade de sonda. Mas eu concordo com a Karina. É um pontapé, né? Você começa com um aparelho desse de mão,
Claro. E aí vai crescendo, não, agora eu quero investir no maior. A coisa vai tudo, né? evoluindo, isso aí. Começa com um carro mais simples, depois começa a querer um carro melhor, já com, né, airbag duplo, você já quer ver coisa que não tem, você quer enxergar mais, É isso aí. você quer mexer em mais. Mas assim, agora assim, para quem não conhece muito a fundo, ainda está iniciando nessa área, né? O que que assim, o que que um aparelho tem que ter, né? O que que o aparelho para atender para ultrassonografia da face, principalmente, né, aplicações relacionadas à ROF, precisa ter, né? Então, a gente, assim, primeira coisa, né, que você já começou até a falar dos transdutores. Sim. Então, assim, o que precisa ter que é, assim, uma unanimidade é um transdutor de frequência alta, né? Sem dúvida. Então, Pra gente. transdutor de E frequência mais aí, alta. eu Frequência vou te alta. perguntar, Isso aí. me questiono muito isso, principalmente fabricante, mas o meu transdutor não tem uma frequência alta, mas o meu software compensa esse tipo de frequência. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Que eu acho que a frequência é o que faz a onda entrar e receber a onda. Então, assim, por mais que ele tenha um software de melhoramento, nunca vai ser igual a uma sonda. Se comparar uma sonda de 12 com uma de 16. Isso aí é um mito. Estou errado, né? É um mito. Não, a de 12 eu acredito que não chega a atender a aplicação da face. Assim, no meu ponto de vista, de boa tudo que eu já resolução da vi, imagem, né? porque Não, você com certeza não. pode ser que você chegue a perder coisas ali pelo processo físico mesmo. Sim. Então, assim, na ultrassonografia você tem essa questão física. Quanto mais alta é a frequência do transdutor, né? A frequência do aparelho de ultrassom é medida em megahertz. Então, o transdutor tem uma frequência, você ali pode selecionar frequências. Então, assim, hoje em dia os transdutores são em banda larga. Então, você pode ter frequências, aliás, você tem um transdutor, sei lá, de 16 até 8, digamos. Tem algumas marcas que oferecem essa opção. Então, você ali seleciona 16, você seleciona 14.2, aí você tem bandas, né, que você ali está ainda trabalhando em banda larga. Então, quando você tem ali, está marcando, sei lá, 15 ou 16, você talvez até pegue frequências um pouquinho mais altas ali. E aquilo tudo compõe uma imagem de qualidade. Então, assim, eu acredito que nesse ponto, assim, pode-se falar isso em relação a um transdutor de 16. Agora, um de 12 já não chega a atender, assim. Se eu fosse aconselhar alguém, eu não recomendaria já começa comprar. a ficar um pouco mais limitado, né? Porque aí você... A gente tem que trabalhar com uma sonda de 16, né? Isso aí. Eu acho que é uma sonda Pelo menos, né? inicial, Eu pelo acho menos. que 16 estaria a de bom importância de tamanho. ser multifrequencial, né? A gente trabalha com a face, a Karina até me ajudou, a gente fez alguns presets, né? Começou a iniciar uns presets, que a gente precisa realmente, de vez em quando, trabalhar com 8 MHz. Quando a gente está falando de profundidade, por mais que seja pouca, né? Que está falando de uma bola de bichar, está falando de uma parótida, né? Tem Que a gente precisa abaixar um pouco a penetrar frequência. mais. Então não adianta ele ser também só uma frequência, acredito que nem existe, mas ter só uma frequência, são frequências altas. A gente tem que trabalhar com a banda inteira do transdutor. Né? Sim, a depender, a imagem. A depender do objetivo do exame, né? Do que você quer ver, você vai usar determinadas frequências. Mas o importante dele ser, né, uma frequência alta, né, que ele vai dar melhor resolução ali da imagem, né? Principalmente ali dos tecidos mais superficiais. Você vai conseguir ver o tecido profundo, né? A bola de Bichat, a glândula, mas você também vai conseguir ver tecido mais superficial com uma boa resolução. Né? Se você diminui muito essa frequência, né, tipo para 12, por exemplo, aí você não tem boa visibilidade desses tecidos mais superficiais. Acaba que realmente perde, né? Você pode até perder informação para diagnóstico. Né? Isso daí começa a comprometer o seu trabalho, né? Daí não é legal. Não é adequado. Não. Assim, cada área da ultrassonografia tem a recomendação de faixas de frequência. Estava dizendo até para mama, eu não lembro o número exatamente, mas não era 12, era frequências até mais altas. Isso você pensa em mama, que é um tecido, é uma área grande, é uma área assim, que às vezes tem muito tecido glandular, tem muito tecido gorduroso. Então, assim, imagina para o rosto, né? Que ainda é uma área que tem muito menos tecido mesmo, material. né? Você pode Exatamente. tecido, a espessura, né? A tecido... espessura é pequena, né? A espessura é bem menor do que uma mama. Sim. Se para mama é 12 para cima, 13, eu não me lembro exatamente o número, tá? Porque é muita
São Muita muitas áreas coisa. diferentes na minha cabeça. Mas eu estive estudando recentemente e assisti uma aula e se falava nisso, que não era, o número não era 12 não, era mais, tá? Era 13 ou até 16, não me lembro exatamente. Sim, sim. Mas a recomendação são frequências. Então, assim, cada transdutor vai ter essa questão. Então, assim, tem que ser pelo menos um transdutor de 16. E aí, você E aí, pode ter outra transdutores coisa. de frequências mais altas também, né? Pode chegar até 22 MHz. Aí você Nossa, tem até uma empresa maravilhoso. que tem 23. Isso aí. 33, né? Eu queria um de 33. Você queria um de 23? De 33, eu já quero já o. 33? Já Ela tem já tá 33. querendo ficar no top dos tops. Mas Aí. assim, vocês começam, entendeu? É que nem é. É o Os vício, né? A radiologistas gente quer adoram. sempre Pois uma é, a gente sonda quer mais, melhor. mais, mais, mais. Mas então batemos o martelo com 16. Eu concordo com você também, Pri, também, né? 16 é uma boa imagem. Né? E assim, pelo menos é um Não, investimento que sim, você com vai certeza. fazer e vai durar um tempo, né? Você não vai sentir tanta falta de não No final visualizar a a gente vai imagem. falar um pouco das marcas, tá? Um pouquinho, Tá. assim. Ah, legal. Eu não sou muito de falar de marcas aqui, assim. Até recebo pedidos para fazer. Adoraria, gente, fazer resenha de aparelho, né? Adoraria, assim. É uma blogueira que faz a resenha da base, né? Olha essa base aqui, maravilhosa. Ai, O de Leandro, 22 parece 22 uma parece uma pintura, eu pintura. adoro. É que nem a Pri fala, corte Realmente, parece histológico. uma tela. É o corte histológico. Eu sempre brinco, eu falo que é igual parece Mas, que fez uma lâmina, gente. É muito lindo mesmo. e, cara, outra coisa que é importante também é o quê? Além dessa frequência 16, de bater o martelo, o que precisa ter no nosso aparelho para a imagem? Então, sobre ainda falando dos transdutores, dois pontos. Tá, Não olha aí. pode ser um transdutor com uma abertura grande, porque Tá. assim, o Sim. transdutor, existem transdutores, hoje em dia eu acho que nem tanto, não tem tanto, mas existem uns que têm uma abertura muito maior. Esses muito maiores, de abertura muito grande, ele não vai ser legal para fazer coisas na face, né? Vai ficar muito grande. Se ele tem que ter uma abertura média, né? Um transdutor linear, né? Tem que ser linear. Sim, é. O de abertura assim, média, eu acho que chega a 5 centímetros a abertura. A abertura Mas você diz existe que é aquela também partezinha É que seria, para quem não a conhece, película, né? Então, é tipo a onde área fica a ativa, né? A área lente, né? ativa dele, a lente. É. Tá. A lente isso dele, onde tem aí. aquela, A aquela área dos borrachinha. cristais. A Isso, é. borrachinha onde tem os cristais. Tem uns que tem uma abertura bem maior, mas isso eu acho que, Ai, assim, não, para face nem sei se realmente está é. sendo. Existia antigamente uns maiores uns para mão, mas sempre gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa compra um usado, eu não sei, É gente. verdade. Aí eu É. falo. E existe também um transdutor chamado botinha, que é um que Ai, tem, é. ao invés, digamos, né, que um normal tem a abertura desse tamanho, né, do tamanho, digamos, um celular pequeno, né? Tá. Esse aqui é um celular pequeno. O botinha, ele é bem menorzinho mesmo, não sei se vocês têm uma mão aí, mas Agora bem não. menorzinho mesmo. Agora não, né? Deixa. Eu ia até falar para Só se vocês eu, deixarem uma mão, mas se eu der uma enfim. Só se sumida eu aqui 2 sair. minutos, eu Então dá uma pego. sumida de 2 segundos aí. Dá uma congelada aí que eu vou Tá, conversar. vou sumir E aí então, você 2 diz assim, minutos. Que aí a gente vai, vai tome falando do traz. botinha. Porque Então, o além da botinha, o que que espessura, né? Não pode ser muito larga, você fala, e a O largura, botinha, a largura tamanho. é bem pequenininha, é bem É, menor, esse metade. tamanho mesmo. E o que que acontece, né? Esse transdutor botinha, né, esse de tamanho menor, ele é bom para regiões pequenas e regiões, digamos, circulares, assim, regiões, eu não sei como é que vocês chamam, né? Mas regiões assim, por exemplo, sei lá, o É, nariz, que é circular, aqui, essa área que é circular, que não é né? tão Essa reta, né? Que você não consegue adaptar tão bem. Então, o botinha, realmente, ele entra direitinho quando a gente vai fazer glabela, né? Nariz. Ótimo para aqui também, porque você falou, ele não é uma região muito reta, né? Então, acaba que você perde um pouco da imagem. Essa região. Aqui também, colunela. que Tem aí usado para lá. facilita, Eu peguei, facilita porque eu peguei aqui os mostra dois, aí ó. O linear, um linear né, maior, convencional. convencional, e aí o botinha, né? Então a gente quando compara, né, o Coloca tamanho, um do lado do outro, colocar assim, assim, tá assim, vendo? assim, acho que dá Vira para O assim, ver, tamanho né? dele é bem menor. Deixa eu botar mais em cima porque tem uns comentários Acho que ele ali. chega a 2/3 Chega a do ser, tamanho do outro, né? chega a ser mais ou menos a metade. 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 Né? Se a gente Metade, botar metade do assim, ó, deixa eu tamanho, né? botar juntinho aqui assim.
Mais ou menos assim, ó, né? Mais ou menos a Metade do metade do tamanho. tamanho. E aí eu vi que a Flávia estava apontando assim, não sei se era isso que ela estava falando, que eu peguei o bonde andando, de ser mais anatômico, né? Você consegue, essa área de nariz, né? Você consegue colocar, né? Adaptar melhor a olheira, né? Essas regiões aí menores. Não que com esse não dá para fazer, dá, né? Mas esse daqui acaba sendo um Mas pouquinho mais anatômico, né? Nessas regiões de curvaturas, de canto, né? E realmente é bem bacana, né? Bem legal. Ele é bem mais levinho do que esse daqui, né? Mas os dois são ótimos de trabalhar. E aí tem, né, para cada região da face, por exemplo, uma bola de bichar, uma glândula, né? Esse daqui atende muito Trabalha com esse bem, grandão. né? E aí, é, às vezes, para coisas mais delicadinhas, né, a gente acaba usando esse daqui, o botinha, que é bem aqui uma bacana. pergunta. A A minha Elisiane pode. botinha tem frequência de 15. Vocês sabem se tem algum com frequência maior? Duas coisas podem estar acontecendo no seu caso. Existe frequência maior, existem a que Uhum. chega a 18, né? É 22 também, acho 22 que tem, chega. tem. Tem, tá? Eu acho que é a da GE que chega a 22, né? Mas o que pode estar acontecendo é que você tá com frequências mais altas, mas às vezes o seu aparelho mostra 15 na frequência mais alta, mas na verdade essa é a frequência intermediária. Alguns aparelhos funcionam assim. Ele demonstra 15, mas ele está abrangendo frequências, digamos, de 16 até Uhum. 14, alguma coisa. Então, alguns aparelhos demonstram essa frequência desse jeito, tá? Outra questão também é você ligar e desligar a harmônica. Com a Uhum. harmônica ligada, você tem frequências mais altas. Então, com a tecnologia de harmônica ligada, você sempre tem frequências mais altas, tá bom? Consegue Tem subir essas mesmo. questões aí. Porque o Pode ser meu, ajuste, É. como pode ser só quando a gente forma de liga, exibir a frequência. quando a gente liga o nosso, se você não coloca para harmônica, ele só vai mesmo até 15, né? Até, vai até 14, né? 14, né? É, se ligar a 14. harmônica vai a A gente tem que ligar a 16. É, harmônica para ele poder pegar as frequências mais altas. Mais isso Então, altas, isso aí. aí. além de ser linear, né, o transdutor, ou o transdutor tanto do laptop quanto de mão, ele tem que ter a frequência de 16, um campo de visão, uma espessura não tão grossa para não atrapalhar, né, É. durante o atendimento, menor possível para a região de face. Falar, viu? Seu tá cortando um pouquinho, tenta aproximar o É, eu microfone. acho que tá picando, é. Peraí, vou tirar. Melhor? Sim. Melhorou? Tá melhor. Aham. E aí, assim, né, com relação, que eu acredito que seja importante também na compra, né, na compra do aparelho, né, o que mais que vocês acreditam que a O gente Doppler, possa né? O falar? Doppler é fundamental, né? Tem aparelhos que são vendidos sem o modo Doppler, né? É, eu acho que são poucas marcas que eu acho que É, oferecem, né, dessa forma, mas assim, o Doppler para a gente é fundamental, né? Porque a gente vai avaliar na face, né, o trajeto de vasos, né, algum processo inflamatório, enfim, né, algum tipo de oclusão vascular, compressão vascular, e aí a ferramenta Doppler é fundamental, né? Está ativa aí nesse e ter momento, né? uma boa sensibilidade também. Sim, Então, assim, para quem está migrando de um aparelho pro outro, começar também a ter mais esse olho para a questão do Doppler, então testar realmente, ver se o Doppler te atende, porque tem alguns aparelhos, principalmente os de mão, alguns que não têm uma é. sensibilidade tão boa para Doppler. Eu estava vendo até uma live de uma doutora que eu conheci recentemente aqui no Instagram, anestesista, e ela até falava sobre isso também, sobre dois aparelhos que são de mão, né, o Lumify e o Butterfly, Butterfly, né? Aham. isso. O Lumify, o Butterfly, então ela falava várias coisas, até depois quem quiser eu posso até indicar o vídeo que ela fez, até compartilhei aqui esses dias. Então, assim, os aparelhos de mão são usados em várias áreas e é importante sim você começar a entender assim, poxa, esse aparelho está me dando uma boa qualidade de imagem, esse aparelho tem uma boa sensibilidade ao duplo. Se você tiver dúvida, é, digamos, né, solicitar uma demonstração. Então, assim, né, eu acho que é importante que você teste o aparelho, pelo menos em algum momento. Então, a empresa oferece essa demonstração no processo de compra, né? Então, leva o aparelho para você ver,
para você testar dentro do seu ambiente de trabalho. Sim. Então, você pelo menos um dia testar aquele aparelho. Eu acredito que isso Entendi. é sim muito importante. Então, assim, muitas empresas oferecem a demonstração, né? E é importante que sim você teste, você converse com outros colegas. Então, assim, converse com outros profissionais que já estão mais experientes e pergunte a opinião, porque isso conta muito, né? Isso é importante. Então, assim, como funciona essa demonstração da empresa? Como que você vai começar a comparar, né? Muita gente vem aqui no meu perfil, me pede qual aparelho que eu compro. Então, assim, eu teria que fazer uma análise, uma consultoria. O negócio, assim, é analisar propostas, porque é muito difícil, né, você, à distância, decidir alguma coisa do tipo. Então, assim, eu mesma, quando eu quero, alguém me pergunta alguma coisa, eu mando mensagem para as minhas amigas, ou para alguma médica, algum médico que eu conheço, alguém que tenha contato com aquele aparelho, alguma especialista que trabalhava como eu, que está na rua todo dia, mexendo em aparelho diferente, eu pergunto mesmo, falo, olha, esse aparelho aqui é novo, ele é bom, o Doppler é bom, não sei o que. Eu pergunto mesmo, sabe? Assim, se eu não sei, porque toda hora estão surgindo aparelhos novos e eu não conheço tudo, né? Então, ninguém conhece tudo. Sim. Então, é importante que você comece a conversar, a ver, e se a empresa oferece uma demonstração, né? Então, se Minha a voz tá, empresa oferecer, a sua voz parece estar tá agora ok. normal? Eu não estava escutando Agora está você. normal. Sim. Não está me escutando? Agora eu tô. Eu botei o fone. E uma coisa que eu também oriento é isso, né? Pedir para a empresa deixar pelo menos 1, 2 dias no seu ambiente de trabalho, até por conta, né, se tem alguma interferência ali em volta, né? Se você vai sentir alguma diferença do aparelho durante o Uma uso, no dificuldade, seu dia a né? dia, para depois fazer a compra, né? Que são aparelhos caros. Não dá para você É, comprar e É, depois, eu não gostei, não me não, adaptei. tem que ter esse Então, é período aí de testar. teste, com certeza, é E eu fundamental, acho né? que e você mesmo testar, porque eu vejo assim, alguns aparelhos têm uma apresentação que para mim, de repente, não agrada a imagem, mas para outra pessoa acha que a imagem está ótima. Estava até falando isso para tu. é, Tem gente que gosta de uma Sim, imagem mais, sei lá, pipocada, né, chavuscada, assim. Tem gente que gosta de uma granulada. imagem é. mais lisa. Então, isso É também faz muito diferença. do Você olho, perguntar, né? É muito do olho também de é, quem tá mexendo, né? Eu acho que isso você, também tem esse gosto pessoal, né? Que eu acho que eu também acho. influencia. Tem um pouco isso. E uma outra questão também que eu acho importante no processo de compra de um aparelho, seja para qualquer área também, é saber se a empresa vai oferecer treinamento. Porque, Claro. assim, tem empresas que não oferecem, principalmente os aparelhos mais baratos, não oferecem. E aí, assim, se a pessoa é iniciante, aí a pessoa fez, assim, um curso durante pouco tempo, Nossa, assim, não tem muita bagagem, a pessoa vai ficar Deus dará com aquilo na mão, né? perdido total, Então, assim, o aparelho não vai ser refinado de acordo com o seu gosto. Então, assim, para quem não sabe, nessa área, né, assim, eu trabalhei, o que eu fazia era isso, configurar os aparelhos de acordo com o gosto pessoal, digamos, do médico, né, do veterinário. Agora você tem muitos cirurgiões dentistas que também estão fazendo, né, para aplicações faciais. Então, assim, tem que ter um processo ali de configuração daquela máquina dentro do gosto, e suporte também, assim, alguém que você possa mandar um WhatsApp, né, vida sim. real, né. Na pandemia, algumas empresas desenvolveram atendimento remoto, que eu acho muito legal, eu acho, assim, que é o futuro, porque, assim, gente, é impensável o custo que é você mandar um sujeito viajar para o interior, sei lá de onde, sendo que a pessoa pode plugar no seu computador e no seu equipamento e ver a mesma imagem que você está vendo. Isso já existe. Verdade. Realmente Então, assim, você a tecnologia, né? Tem que estar a nosso favor e aí conseguir O fazer, né? Doppler, Esse bate-bola com a estamos pessoa, falando né? de Doppler, e aí, como a gente está falando de face, a gente sabe que as artérias, né, elas são muito finas. Então, a frequência dessa sonda também influencia na frequência do Doppler, né, na sensibilidade do sim, Doppler, né? sim, Se a gente sim. pega um transdutor com uma frequência mais baixa, a gente também não vai ter um bom Doppler, né? Isso anda junto, certo? Sim. E assim, o uso do Power Doppler também, que ajuda muito para vasos pequenos, né? Sim, Então, assim, sim.
Gente, Power Doppler é vida para quem faz coisas com qualquer área, assim. O ortopedista que usa, vai fazer uma polia, o exame num dedo, enfim. Ele, cara, a primeira coisa que eu vi antigamente era o Power Doppler ajuda muito para casos pequenos, para ver realmente estruturas pequenas. Então, assim, e você começar a se familiarizar com tudo isso, saber explorar bem o aparelho, tá? Então, isso é outra coisa que é importante também. Muitas vezes a pessoa estuda anatomia, tá ali no dia a dia, mas ainda não tem aquela familiaridade com a máquina. Então, é importante que a empresa ofereça suporte e treinamento, tá? Isso é, sim, importantíssimo que tenha, né? E ter a função E Power Doppler, né? Você estava falando do dedo, Power enfim, a Doppler gente ajuda sabe muito. que tem algumas lesões, né, que são vasculares, né, ou até algumas Os vasos patologias finos não, também, os vasos finos ou alguma alteração, né, tanto Ah, também que existe sim, uma inflamação, você tem que ter um Power Doppler também tem, no é software do seu importante. aparelho, não só o Doppler, mas ter a opção também do Power Doppler e do Doppler pulsado, né, então, só que são 3 modos de exibição do Doppler, que são os 3 muito Sim, importantes, sim, para a área de face. Você precisa, né, trabalhar com os 3 A tipos gente usa de bastante todos Doppler. eles, né? Na face a gente usa bastante O sim. todos tempo eles, o inteiro a gente tempo vai inteiro, né? trocando, não acha vaso, liga o Power Doppler para ver se tá mesmo com ausência, se está muito pequeno, muito baixo, né, que ele não consegue captar. E a gente liga o pulsado para saber se está diante de uma artéria ou de uma veia. Né? De vez em Uhum. quando elas colorem, né, de maneiras diferentes. Isso não quer dizer que azul vai ser veia e que vermelho vai ser artéria. Isso não existe. Então a gente precisa mesmo Você do pode duplo reverter pulsado. dentro do próprio aparelho. Sim, Então, Que você até mostra isso, se quiser, né, virar, porque tudo que estiver inverter a subindo fica escala, né? azul. E aí, e mais o que a gente precisa pedir no então assim, aí application? assim, Depois na aplicação, compramos um não, aparelho com assim, eu transdutor de acho, 16, Power Doppler, todos os Dopplers, Todos e do- aí não, precisa da aí, demonstração. aí fez demonstração e tudo mais, né? Comprou o aparelho. Não, e precisa realmente trabalhar com essa pessoa, né? Para refinar a sua imagem, refinar o Doppler. E assim, uma coisa que eu gostaria de falar assim, que é um plus, tá? Então, assim, é uma coisa à parte, mas que pode ser interessante, é o software de reconhecimento de agulha, né? Que Uhum. existe um software, não é reconhecimento de agulha, ele melhora A a visualização de agulhas. identificação, né? Enfim. Então a agulha ela vai brilhar mais na imagem, vai aparecer mais na imagem com esse software ativo. Então, assim, alguns aparelhos, até de mão, tem essa função e pode ser útil, mas às vezes não tem um desempenho tão bom, enfim, mas é uma parte que às vezes vale a pena você perguntar se tem. Às vezes você, sei lá, negocia na venda e consegue esse software de graça, sei lá, sei. Sim. É um Entendeu? Ou software, paga alguma né? coisa a mais para ter esse software. Enfim, isso pode ser um a mais, né? Dentro da empresa que você está vendo. Assim, eu não conheço todos os aparelhos, mas eu sei que existe esse software. E vale a pena perguntar se você está comprando. Não é algo essencial para você fazer, mas é algo que existe e eu quis falar aqui. Né? Então, Isso é é um Não, algo e que software, né? É existe. uma coisa que pode colocar depois até, né? sim. Você comprar uma Pode ser atualização. pode ser que sim, que seja uma possibilidade, né? Mas não é algo essencial. Nessa live que eu assistia, dessa anestesista, ela falava também de agulhas hiperecogênicas. Eu não sei se para vocês isso já chegou. Enfim, eu sei que para anestesia existe, né? Agora para a área de vocês, então assim, isso tudo para mim eu tô assim voltando, que eu já tive muito Porque contato com anestesista, Uhum. eu mas acredito eu que assim, como eu não tô, né? como a gente trabalha muito com agulha e cânula, né? Que elas já são, Já são já são material metálicas, metal, né? eu acho que fica mais fácil de visualizar. Quando ela fala de espelhamento de agulha ou de uma agulha mais hiperecogênica, na anestesia, deve trabalhar com um outro tipo de Um outro tipo material, de né? material possível, verdade. Ah, Para entendi, colocar, entendi. né? Quando fazem aquelas Enfim,
Mas, não, se para vocês a visualização é boa, então, Eu tá confesso ótimo, que eu né? não ligo o meu melhoramento de agulha. A gente até tem no É, o aparelho, aparelho mas tem, é verdade, mas eu também não nunca uso, liguei. quase não uso. Confesso que eu nunca É. liguei. Agora, uma coisa que não precisa ter, né, mas é uma coisa que alguns aparelhos vêm, é o 3D. Sim, 3D, assim, é um plus, né? existe um 3D, É um o plus. 3D, existe um 3D que é freehand, não é um 3D feito igual de obstetrícia, né? Existe um Aham. 3D que é com a sonda linear, que você consegue fazer um bloco de 3D, mas assim, eu também não vejo grande diferencial como função de Uma 3D. necessidade muito assim, é uma coisa que tem que ter, né? Não, isso é algo É. que assim, vem, né? Mas, assim, às vezes pode vir, você pode até usar, Sim, eventualmente, às vezes num vaso fica legal, fica bem bonito você fazer um 3D, desse que você faz o movimento só com a mão, que é o freehand, não é aquele transtor eletrônico, mecânico, que Aham. varre automático, né? Mas não é algo essencial, uhum. né? Também isso E, bem, barateia um agora pouco o aparelho também. é, é algo que, assim, não tem necessidade, né? E, bem, agora, a gente, sim, eu separei, assim, alguns modelos de aparelho, né? Vou falar alguns modelos de aparelho que podem atender essa aplicação, né? Atender essa área. Primeiro que eu separei aqui é o Vino 6, né? O Vino 6, a Vino, na verdade, tem dois aparelhos que eu acredito que pode atender bem, né? O Vino 6, ele tem transdutor que vai até 23 MHz. E o que eu testei, que tem inclusive material no meu curso, com imagem da face, com imagem gravada em Phantom, torará, foi o Vino Q. Também gostei muito dele. Eu não sei se vocês chegaram a É. assistir ainda, vocês já não devem nem ter tido Eu tempo, né? Porque assisti, vocês estão... eu assisti uma parte Um do filme. pedaço, um pedaço eu vi também. E aí eu acho que realmente o Vivo Kei me surpreendeu. Você pode até falar melhor, assim, por ser um de mão que para mim não era um de mão tão sem função. Mas aí você fala melhor do Vino Kei. Você mexeu mais. O Vino Q é um aparelho de mão que ele conecta num laptop, né? Num notebook específico, sugerido pela marca, pelo fabricante, até onde eu sei, né? Isso. Enfim, lembrando que, gente, assim, às vezes a gente está conversando aqui e daqui a 2, 3 meses as coisas mudam. Então, assim, isso está sempre mudando, né? Então, Tecnologia é hoje, né, assim, a né? informação que a gente tem, a Amanhã já informação, esse é caiu, né? o Vino Q. Eu vou digitar aqui para você. Peraí. Agora, o outro que não tem, que você vai falar também de bom, que a gente tem O visto Vino muito Q. afora, né, Pri? É o Clarius, O Clarius não não tem no tem Brasil, aqui, que também eu acho que é Esse uma eu não qualidade conheço. maravilhosa, 20 MHz de som. A gente já viu algumas Nossa. imagens assim que são realmente bem É, bacanas, são bem bem Ó, legais. legais. agora com vacina, todo mundo voltando a Pois é, viajar, ó, faz né? uma viagem, Mas aí o grande compra problema, como é que a gente fora. traz, né? Traz, não tem Anvisa. Não, Não não tem dá. aviso, sim, Está Ah, querendo que mas não Não, se venha. Deus realmente, quiser, daqui a O pouco no Brasil já outro, vai ter. o GE Não, lançou um de mão agora. Agora, ele sim. já tinha o V-Scan, e agora ele fez uma versão mais moderna com duas sondas, né? O convexo de um lado e o linear do outro. Mas a linear dele, se eu não me engano, vai a 14. Eu acho que não é tão É, alta, né? Mas também não tem as... então, ele tá me perguntando sobre o preço, eu vou falar depois aí a faixa de Tá. preço. Os de mão são bem mais baratos, né? Já os que são tipo laptop, então assim, eu falei da marca Vino, né? O Vino 6, que vai até 23 MHz, e o Vino Q é o de mão, que conecta num laptop específico, tá? Eles têm uma diferença de preço, o Vino 6 é muito mais caro, então assim, um aparelho que é o tipo laptop, ele vai partir pelo menos 60, 70 mil reais. E aí ele pode chegar até 160 mil, É isso aí. tá? Então ele pode chegar a 160 mil reais. Aí, assim, eu tô falando não só o Vino Q, ele chega até 16 ou 18? 16. 16, mas a imagem é muito boa. É um É. 16 com uma imagem muito boa. Tá, isso assim, eu tô dando a minha opinião pessoal de quem ficou com o aparelho testando lá durante o curso, vocês gravando o material, né?
Eu fiz imagens com phantom de lesões, ficou assim bem legal. Testei os recursos, e assim, bem legal. Tem a linha GE, né? Tem um aparelho Logic E, que é um aparelho assim muito conhecido, muito usado Uhum. nessa área. Eu trabalhei para a GE durante um tempo, né? Foi o meu último emprego nas empresas, nos fornecedores. Ele chega a 22 MHz, o transdutor, mas esse é aquele tipo laptop, né? E, enfim, então a GE também tem. A gente tem o aparelho da Exaot, que não sei se ele é muito difundido na área de vocês, assim, mas eu trabalhei também há Ah, muitos anos atrás para a Exaot. Antigamente, a Exaot era a única que tinha 18 MHz, foi a Ah, primeira é? empresa que tinha 18 MHz. Isso eu estou falando assim, há mais de 10 anos. Então foi a primeira empresa que teve. nossa, E deve aí ser eles bom tinham o vários aparelho. transdutores lineares diferentes, o aparelho é bom e tudo mais. E hoje eles têm um aparelho com 22 MHz, tá? A gente tem um aparelho da Samsung Uhum. também, que é um outro fabricante grande, que é a antiga Madison. Hoje é o fornecedor Samsung. Então a Samsung adquiriu uma empresa que era da área né, de dispositivos médicos. E hoje tem esse portátil, né, que é o HM70, um aparelho muito bom. É um aparelho que é amplamente difundido, principalmente na área de obstetrícia. É um portátil, né? Não é de mão, é um portátil mesmo, é usado muito para obstetrícia. E esse tem um transdutor que chega até 16 MHz também, tá? Então eu tô falando aqui dos principais aparelhos. Ouvindo o que tá aqui na minha lista foi parar embaixo, porque tem que ter uma cola, né? Para falar tudo É isso, muita não dá marca para de falar assim. aparelho, tem que ter uma colinha. É, tem também o fornecedor a Canon, que é o antigo Toshiba. Eu também trabalhei há muitos anos atrás para Toshiba. É o Viamo C100, né, que tem um transdutor que chega a 18 MHz também. É um aparelho que é também tipo laptop, né, desses que você consegue transportar para diferentes serviços, né. E por último tem aqui na minha lista também o da Saevo, que é o de vocês, né, Aham. que chega a 16 MHz. Eu esqueço o nome do modelo. Esqueci o nome do É modelo. Evo 5. Evo 5. Isso. Isso. Que chega a 16, tem a opção do botinha também, Isso, né? exatamente. Na saída, Isso é Tem. bom pontuar, né? Quando tá? você comprar um de laptop, que você tem a opção de trocar o transdutor, perguntar para o Se tem, né, fabricante a se tem botinha. a possibilidade de ter um outro transdutor, uma outra frequência. A gente normalmente compra com um, né? Transdutor, no máximo dois. Mas de repente você não quer investir agora em dois. Eu quero investir em um, mas eu quero futuramente, daqui a uns 6 meses, comprar um outro. É bom perguntar para o fabricante se É, ele aceita, né? Porque Se é tem compatível, né? alguns Verdade. aparelhos compatíveis. O próprio nosso, né, Pri? O Evos 8, o linear dele é aquele mini linear. Só que ele, apesar de ser Saevo também, ele não entra no nosso Sim, aparelho. cada Então é modelo bom também, né? Não é perguntar nem a questão só da marca, né? A é, questão de cada da marca, modelo também isso. é limitado, às vezes, de qual sonda, né, que vai ser compatível com ele, né? Então, isso tem que Perguntar quais perguntar são as é, mesmo. opções, né? porque Aí abre as o linhas de leque até. produtos, dos aparelhos, elas são assim exatamente. Aqui na minha lista tinha também o Mindray. O Eu ia te Mindray, perguntar desse. o Mindray tem, é o M5? É o M6. Que aí também tem essa diferença. Na Mindray também tem essa diferença. Sim, Ah, todas as sim. marcas têm essa questão. Assim, às vezes, é, no aparelho, até. É porque as linhas de produtos são construídas assim, sabe? Você tem aparelho. Nesse aparelho aqui, você vai ter essa composição de transdutores. Ou, no aparelho já acima, você tem um transdutor superior. Enfim, tem isso também. Então, vale a pena você perguntar as opções que o fabricante tem. Então, a Mindray também tem um aparelho de mão, um aparelho tipo laptop, Portátil. né? O portátil, que tem também transdutor de alta frequência, também atende bem, tá? Isso eu sei que tem Eu, sim. eu queria fazer uma E pergunta para você. Uma é em relação à compra de aparelho usado, né? Se vale a pena começar com um aparelho usado, se você
acha que de repente não, que você não vai ter um bom desconto, porque a gente vê aparelho de ultrassom usada, preços bem baratos. Mas a gente tem toda a questão da sonda, né? Que ele não vai ter uma sonda tão boa, né? É o tempo de uso, né, dessa sonda, qual a vida útil, né? Tipo Assim, assim, eu acho que Pois tem que fazer estar. avaliar, Isso né? também. eu acho que assim, achar um aparelho usado bom é igual achar um carro usado bom. Tá. Você tem que assim avaliar, avaliar o transdutor, fazer um contrato decente, né? Então assim ter garantia. Eu acho que assim as empresas oferecem 3 meses de garantia. Então assim comprar e testar. Eu já fui atender uma vez uma médica que tinha um 3D e ela não testou. Quando ela comprou a sonda estava quebrada. E ela ficou um Nossa. tempão com a sonda quebrada. De 3D, e a sonda de 3D custa, sei lá, 25, 30 mil reais. E ela, assim, não testou e o dia que ela resolveu chamar alguém para explicar como usar o aparelho, contratar um treinamento, aquilo ali já estava fora da garantia. Então, assim, comprar, testar, então, assim, avaliar bem. Às vezes, assim, você tem um colega que usou pouco o aparelho, aconteceu alguma coisa, ele não vai seguir naquela área. Cara, o aparelho tá novo, então, assim, Ok, vai, né? sabe? Exatamente. Se joga, entendeu? Pega lá, um achado, né? Às vezes você tem assim um achado. Agora, aparelho muito antigo, aparelho que foi muito usado, que o transdutor avaliar a qualidade do transdutor, se está com sombra, né? Se o transdutor está realmente conferindo uma boa imagem, te atende. Então, tudo isso é importante. Então, o transdutor ele tem um desgaste com o passar do tempo. O aparelho sem boa manutenção, ele não vai ter uma boa imagem. Então, assim, esse aparelho não sei quanto. Pede a nota fiscal. Avalia a imagem, sabe? Eu acho que, assim, vale a pena se você encontrar algo que seja bacana. Agora, se você vai pegar um aparelho com 4, 5, 6 anos de uso, que rodou em clínica de ultrassom, assim, aquele aparelho, assim, que tocou, sabe, assim, bastante, É. você provavelmente não vai ter uma imagem tão boa, entendeu? Pode ser até que você consiga começar, mas talvez você tenha que reparar um transdutor, enfim. Então, tem essas questões, né? É tudo uma questão de analisar. Você vai comprar um carro usado que está com o pneu Do rodar. desgastado. É. Que é O o pneu, pneu, né? o Que faz pneu está ele andar, é desgastado. Já verdade. vou ter que trocar o pneu. Tem não sei o que, vai ter que dar uma manutenção, não sei o que lá. Aí não Ah, sei o que. é. Aí começa a aparecer aquele carro Aí é bomba, mil, né? Que dois vive no mil, três mecânico. mil. É, É, e daqui a Tá pouco quase o preço aquele do que você carro você assim, comprou. podia ter comprado um novo, né? E tá sofrendo. tá só passando Tem isso sufoco, também, de entendeu? repente assim, eu vou comprar um GE porque eu sei que tem a sonda de 18, mas assim, não vai funcionar naquele GE modelo X, só no modelo Y. Você tem que Você tem que É. sempre. Isso, assim, restaurar a as tua empresas, sonda mesmo. gente, as empresas, elas são responsáveis pelo que elas vendem. Sim. Então, assim, se elas botaram um aparelho no mercado, eles têm que te dar informação. Não, Sim. porque esse aparelho é seminovo, eu vou comprar usado. Então, a empresa tem a obrigação de te dizer. Se você não sabe se no seu aparelho pode ter um upgrade de software, pode ter alguma melhoria, pode caber um transdutor superior, liga para a empresa, informa o número de série. Você comprou o aparelho, né? Mesmo Uhum. que seja muito tempo, comprou seminovo, você tem direito a essa informação. Então, assim, a empresa é obrigada a manter peça, tem uma série de regras. Então, até existe umas normas, né, sobre o direito de você consertar. O da Philips de mão é bom, é o Lumify. Ele é bom, é um aparelho bom, sim. Mas eu não sei se ele chega a frequências tão altas. Ele é de Eu Não, acho que acho que ele é não. de acho que 14, né? 12, 14, 14. eu não sei se ele chega a frequência tão. Eu acho que é por isso que ele não está aqui na minha lista. Acho que é isso. Ele não chega Ele a não chega frequência muito alta. frequência tão alta. Ele é muito usado em anestesia, mas para ultrassonografia da face, É, eu acho que já ele não perde um ele é muito, pouquinho, muito né? usado. Ele perde um pouquinho. Muito usado em Porque ele anestesia, precisa de tem sonda. um bom laptop ligado nele para poder rodar. O tablet também, tem gente que usa com Gente, é tablet. Mas aí você precisa. Mas aí tem essa questão, né? Eu acho tablet. que a frequência é 14. Acho Aí que é se é 14. 14 já não, Eu acho que né? você Tem que acaba verificar. comprando uma coisa que, de repente, daqui a pouco tempo, você vai achar que não está legal. É, vai ficar É, obsoleto, né? Vai Em pouco sentir tempo. falta de É. alguma coisa. Acho que você compra, faz um investimento, uma coisa que você falou, obsoleto rápido. E aluguel? é. Existe aluguel?
Então, eu estava vendo, existe aluguel de Temos alguns que aparelhos, tá na algumas minha empresas caixinha. estão oferecendo da Vino, aluguel, é, existe sim, que até pode ser uma opção para quem está começando, Sim. uma coisa com menos compromisso. Existe o Lumify, que tem aluguel, né, que é só aluguel, eu acho. Ah, é? Eu acho que o Lumify, eu acho que é só aluguel, tenho quase certeza. Onde ele vende? É, o Lumify não, o Butterfly. Butterfly. Ah, o Ah, tá. Butterfly. O Butterfly, o Lumify não. O Butterfly tem sim. Eu não sei quando a sonda dele chega. Não sei se vocês É, sabem. também de cabeça eu não vou lembrar também, não. Eu não Mas sei quanto aluguel a sonda não dele é, não chega. é mensalidade. Eu sei que o Butterfly tem mensalidade. Né? Aluguel do aparelho mesmo. Eu sei que o Butterfly tem Ah, uma não, mensalidade de não Tipo, sei assim. quantos a diária do dólares para aparelho, né? Se você você. quiser alugar o dia É, inteiro, Não, ou a assim, existem hora, empresas né? que Eu acho que estão. Não, assim, eu acho que não existe. é. Eu acho que é não? mensal. Eu Mensal. acho que Ah, existem tá. Não empresas existe, de alugando. Existem repente, empresas alugando no Brasil. tipo a Mas existe. Aí diária. isso aí Ah, eu acho que não. você poderia fazer, por exemplo, você tem um aparelho, Sim. mas você não tem a demanda para usar aquele aparelho o tempo inteiro, ele está parado. E aí você trocar com outro colega. Então, digamos que vocês Ah, duas tá. tivessem um aparelho E só, aí vai então você dividir poderia o alugar o tempo. seu, Aham. mas aí isso pela empresa é difícil, entendeu? Eu Entendi. não Difícil, né? conheço. Mas existem empresas que alugam ultrassom pelo mês. Então, assim, você faz um Ah, contrato e aí é o que você você falou. é, Quem tá pode ser uma começando, de opção. repente é uma opção, né? Então, Até para conhecer o É, aparelho também, para saber se vai ele querer. testar, saber Se se for vai querer comprar, seguir vai nisso. comprar aquela marca ou não, né? Enfim, também é até para o seu interessante. dia Pode a ser dia, uma, né? né? Uma opção. Sim, E assim, por último, queria falar para vocês que pretendem ter um aparelho portátil para fazerem seguro do aparelho, tá? Porque sim. existem, assim, há muito tempo já existe quadrilhas que roubam esse tipo de aparelho. Pois E é. assim, eu mesma já tive em lugares que assim aconteceram roubos. Aconteceu um roubo quando eu tinha acabado de chegar, eu cheguei, tinha acontecido um roubo antes. Então, assim, existem quadrilhas, é perigoso. O que que eu acho da Mobson? Então, eu não sei quanto chega a frequência da Mobson. Eu já vi, 14. tem muitos, 14, né? Tem muitos clínicos que usam, e começam com ele, né? Enfim, ele tem Doppler também, né? Tem função de É. Doppler. Mas eu achei, por exemplo, a imagem do Vino Q superior, tá? Então, assim, eu acho que dá para você começar? Sim, dá para você ir começando. Mas eu acho que por ele só chegar até 14, não achei a resolução tão boa, tá? Essa é a minha opinião sincera, gente. Eu ganho dinheiro com os meus cursos, com as minhas aulas. Eu não ganho dinheiro nenhum de empresa Também. nenhuma. Isso é verdade. Eu ganho dinheiro dos meus Somos cursos e das minhas aulas, patrocinados. entendeu? Com certeza. Patrocinar, né? Então, Patrocina aí, né? Eu eu quero não tenho, patrocinar não esse sou Jainer aí. patrocinada por nenhuma empresa de ultrassom, enfim. Mas é o que eu acho, assim, eu acho que a imagem tem outros aparelhos de mão que tem uma imagem um pouco superior. Dá para começar a dar, né? É um aparelho com muita gente, muitos que estão começando, que é aquilo que a gente falou. Então, às vezes a pessoa está só iniciando e acompanhando, ali, guiando o procedimento, e ok. Ultrassom bom seria Um na faixa ultrassom de bom 60 seria na mil. faixa de 60 mil. Sim, o Vino Q é mais barato que isso, Sim. É, tá? Foi o de único que eu mão, né? vi. Esse de mão, que é o de mão mais barato. Eu não sei quanto ele chega, mas ele é bem mais barato que isso, tá? Mas aí um do Tem laptop, algum, sim. Laptop, a partir de os 60 você consegue comprar. É isso a aí. partir de 60 mil você consegue Consegue ter comprar, um sim. bom equipamento, né? Um Sim, equipamento que vai te atender aí Sim. uns bons 2 anos. Não, sim. Quanto tempo? uns 2 anos. Negócio 2 anos só, gente. Deixa Ah, não, que eu 60 já mil quero pra ficar trocar o 2 anos. meu. a Flávia Eu mesmo me convencendo. já tá querendo Ah, eu quero já um de alçar outros 33. Quero ver voos. a alma dos pacientes. Brincando. Gosto Assim, muito do meu não, aparelho. a gente tem essa questão, né? É igual celular, você compra, daqui a pouco tem É, outro, e tem tecnologia, outro, e né? O tem negócio é outro. rápido, né?
Então Verdade. assim, por aí, assim, se você tá sempre querendo subir, né, melhorar e tudo mais. Mas assim, por exemplo, um aparelho, digamos, tá? Eu trabalhava para GE, então assim, um Logic E da GE. Tem gente que faz exame nele há muito tempo, entendeu? Então assim, o cara tá, sei lá, 5 anos rodando, ganhando Uhum. dinheiro, trabalhando, fazendo a vida dele com aquilo ali e fazendo assim, ultrassom o dia inteiro. Tá? Então, assim, e às vezes, assim, por exemplo, veterinário, roda de carro para cima e para baixo, tem sítio. Gente, eu já atendi veterinária que atendia com logiqueira cavalo, tipo assim, ambiente totalmente roots, assim, sabe? Assim, tipo, terra pra tudo que é Salubre, lado, tipo Nossa terra. assim, cara, vida. eu ficava assim, gente do céu, Ai, se esse gente. cavalo der um coice nesse aparelho. Tipo assim, eu ficava assim, e o aparelho tá lá, então assim, a pessoa tá rodando, fazendo o dinheiro dela, trabalhando, entendeu? Então, você tem que pensar que o ultrassom é uma ferramenta de trabalho, né? Para você pensar, né, que aquilo é um investimento. Então, tem muita gente É, assim. O aparelho dura, lógico, o aparelho nessas condições precisa de manutenção. Precisa abrir, limpar com frequência, né? Precisa cuidar do aparelho, né? Cuidar com o transdutor, mas um aparelho de ultrassom bom, ele dura aí 5 anos com uma boa qualidade, assim, 5, 6 anos com uma boa qualidade, tá? Se você usar direitinho, cuidar dele. Fazendo a matemática do dia a dia, quantos atendimentos pagam o equipamento? depende Ah, depende de onde você trabalha, como com o você que vai que você cobrar. trabalha. É. E aí Quanto que você precisa vai. assim, É um part... aparelho de 60 mil, se você for financiar, está falando uma prestação de no mínimo uns 3 mil, mais ou menos. É, Um É. pouquinho. assim, assim, por alto, tá? Assim, eu não sei qual é a faixa de preço. Esse eu até sei, né? A faixa de preço de um ultrassom da face, assim. Aí você tem que fazer as contas, né? Então, digamos que seja de 600 a 800 reais. É, que seja o valor. E É um aí valor você vai ter que razoável? atender O para. val- É, valor de Então, quê? Do... fácil. de um Ultrassom da ultrassom Ah, face. tá, tá, da tá, tá. face. Sim. Então, você tem que, né, cobrar, né? Porque, assim, não é um procedimento que vai ser barato E nenhum e fazer procedimento esse rápido. cálculo, né? Sim, quantos pacientes vai atender, né? Quanto. É, Se você é. parcelou, se você, né, fez Pagou à pagou à vista. vista, se tem um empréstimo, você financiou, Pensa né? assim, Enfim, né? Depende também da uns condição, 3 né? mil. De que foi feito a negociação, né? Eu penso nos 3 mil, uma parcela de 3 mil. Um aparelho de 60. Iniciar, né? Sim, acredito que sim também. É. Então, pensar que aí, assim, dependendo de quanto você cobrar, você conseguindo uma demanda legal, né, você vai ter aquele valor, aí mais o valor do seguro, Sim, o seu deslocamento, né, aí depois, né, aquilo ali vira sua ferramenta de trabalho, né. Eu também não acho que essas pessoas, assim, devem investir, eu tô começando a investir num aparelho de 160 mil reais, existe aparelho de cento e é. sessenta mil reais. Mas é um risco muito grande. Então, assim, tem isso também, né? Você vai se matar de É. trabalhar para pagar aparelho. É, tem que Porque você tira, botar, você já botar na perde, né? Na hora que você balança. tira da fábrica, você já perde uma parte do valor, que nem carro. Você nunca vai conseguir vender depois rápido por um valor que você pagou. Com certeza, Exatamente, sem dúvida. Não entendeu? tem como. Mas é isso, assim. Se alguém tem mais Seguro. perguntas, o Meu seguro. seguro, Quanto meu custa o seguro? seguro saiu, meu aparelho com as duas sondas, saiu por 3 mil e os quebrados. 3.500. 6 mil O ano, né? 3 ou mil. Não, três, três. 3 mil? 3 É. mil. 3.500 Então seria anual 300 e poucos reais por mês. por mês. É. E vale a Ah, pena. Eu 300 estou e no Rio poucos de reais por Janeiro, mês, né? né? Eu ando com ele no carro Nossa vida, tem, vale e super. vale super a pena fazer o seguro. Não ando sem seguro aqui no Rio com ele de jeito nenhum. Ah, não Com tem como, certeza. né? A gente fica deslocando pra lá e pra cá, você tá sujeito a muita coisa, Mais ou né? menos isso, 5% Mais isso. ou menos 5% Tá sujeito a do muita valor. coisa, né? Bem, Enfim, tem como não. não. E realmente acontece, tá, gente? Você está falando Eu aí, eu já, fiquei até mais assim, nervosa. acontece mesmo. Não, Eu são coisas que tenho. recentemente eu não tenho escutado acontecer.
Não A minha é conheço da Porto seguradora de Seguro. aparelho. A Cláudia Tem postando Porto aqui agora. Seguro. Porto Seguro, a minha é da Porto Seguro. Tem uma empresa que é especializada, eu acho que vocês encontram aqui no Instagram, chama Nova Geração, tá? Quem quiser pesquisar. Ah, legal. Existe essa empresa especializada em aparelho médico há muitos anos já. Ah, isso eu não conhecia. É, também não conhecia, Essa é não. especializada. Vendedor Se alguém daqui, tiver mais alguma pergunta, pergunta. alguma dúvida que a gente puder ajudar, quem quiser pode acompanhar também, né? Agora finalizando aqui um pouco, né? Vou esperar um pouquinho para ver se tem mais alguma pergunta. Aproveitar para Bem, falar, né, do seu curso, Sim, para quem, com então, certeza. para quem é eu novo. criei um curso, né? Um treinamento que é dedicado para essa área, digamos, point of care, né? Tipo assim, eu peguei, então, são para profissionais, assim, tanto médico quanto dentista, ultrassonografista da face. E eu criei esse curso com imagens da face, principalmente imagens da face, que eu gravei com a doutora Flávia, né? E exploro todas as funções do aparelho, né, nesse curso, né, que é a ultrassom descomplicado POC. Por quê, né? Porque eu também vou falar vários assuntos ali que podem ajudar anestesistas, então eu juntei, né, porque antigamente meus cursos eles eram tanto para o médico quanto para o veterinário, agora eu estou separando, tá? Então, assim, é um curso para quem é ultrassonografista, mas não é médico, radiologista, médico ultrassonografista. São outras áreas da ultrassonografia. Então, assim, você tem dermatologistas que estão fazendo ultrassom, você tem o cirurgião dentista que está começando a fazer ultrassom, você tem outros profissionais que não têm aquele conhecimento do ultrassonografista. Então, assim, eu abordo todas as funções do aparelho, né? Eu não ensino diagnóstico, eu não sou médica, mas eu ensino como você explora a máquina, né? Então, esse é o objetivo do meu trabalho. E a doutora Flávia e a doutora Priscila hoje tem o S-Guider, né? Que é uma capacitação para formar profissionais, cirurgiões dentistas, profissionais que vão trabalhar com procedimentos dentro da ROF. Então, assim, meu curso funciona perfeitamente para quem quer se aprimorar, Sim. ajustar melhor a imagem, né? Profissional da ROF, profissional dermatologista, enfim, todas essas áreas que eu falei. E ela já tem um curso, né, que é para capacitar o profissional a guiar os procedimentos, né? Então, se vocês quiserem explicar um pouquinho Importante, mais, né, né? Pri? O Sim. que é importante ver na hora você estar com o paciente? O que você tem que ver antes? O que você tem que ver depois? O que você consegue ver na hora? O que você tem que avaliar depois do preenchimento? Então, basicamente isso em relação à ROF, né? A gente fala um pouco também de aparelho. A Karina até teve na última edição aqui do Rio, explicando um pouquinho as funções, tipo essa live, né? O que você precisa perguntar, o que você precisa pedir para o application quando você comprar o seu aparelho. A gente fala de física, né, do ultrassom. Sim, Quer completar mais, as Pri? aplicabilidades dentro da odontologia, né? Não só na harmonização, né? Também na parte de lesões, né? Sólidas, lesões vasculares, glândulas, né? ATM, né? Como que você pode fazer uso, né, do ultrassom nessas outras áreas. E a parte também da ultrassonografia guiada, né? Os procedimentos que são guiados na face, né? Então, a gente aborda bastante isso daí. Então, tem um conteúdo teórico, né, bem sólido aí e também muita prática, né? Então, na prática, a gente tem paciente, a gente tem Phantom, né, que simula os tecidos moles. Então, a gente faz bastante coisa aí, né, para que o aluno saia realmente visualizando as estruturas, né, a parte de anatomia, né? Então, dá para ter uma boa um bom aprendizado aí, né? Dá para captar bastante coisa, né? Sair realmente do curso Sim. vendo a estrutura, sabendo fazer exame, né? Isso que a nossa proposta, né? Saber mexer um pouquinho no aparelho, né? Sim, Trabalha muito sim. com a saída, mas pelo menos eles entenderem, não, o que eu quero ver profundo, eu tenho que mexer em frequência. Falar Ver até isso. algumas Onde que ferramentas fica a frequência? básicas, né? Com Eu quero certeza, power isso dose. aí, Então, eu acho que os nossos alunos saem assim. Sim, sim. Essa noção de um todo do aparelho, Sim. do exame.
É. Bom Então diferencial. é isso. Com certeza. Ah, Isso foi aí. ótimo, né? Ah, bom Foi demais. ótimo, é. Vamos ver se a gente faz outras lives também, tem Vamos. muitos Vamos assuntos aí. sim, com certeza. Foi ótimo, porque eu acho que Vamos. Quando muita é que vocês vão gente. pra Floripa? Ah, o Ricardo. A gente vai, ué. Olha, eu acho Final de eu acho agosto, final de agosto. que Maravilha. assim, tá sendo muito bom, porque eu acho que a gente fazer coisas aqui, assim, no Instagram, assim, você postar e fazer muitas coisas e divulgar seu trabalho, mas fazer uma coisa que ajude as pessoas, que você Sim, seja um bate-papo, uma coisa leve. Eu acho que eu tô muito, assim, em busca disso também, sabe? Assim, essa live foi assim, eu falei, gente, agora eu vou falar das marcas, explicar um pouco mais, porque as pessoas estão demandando isso, estão querendo saber Bom, mais, muita gente sim. chega aqui querendo saber mais. E é isso, assim, foi eu ótimo. agradeço muito a vocês duas também, assim, por eu Nada. estar conhecendo esse mercado, eu ter feito um curso para esse mercado, né? Ter desenvolvido um curso para ensinar as pessoas na máquina, focando nesse mercado. E que esse curso vai crescer muito, assim, tem muita coisa para se gravar ainda para lá, assim, apesar de Com já ter muito certeza. material, eu tô sempre aí, eu tenho alguns dias na semana que eu trabalho só para aprimorar meus cursos, né? Então, assim, acho que esse ano eu vou ficar o ano inteiro fazendo isso. E vai ter novidade aí, né, Pri? Ou vai, ué. Sempre Aí, temos, sempre Karina, é, temos. é, vai mexer mais ainda em aparelho. É, Novidade. O próximo curso eu vou aproveitar para falar No Rio, no né? Rio, Isso aí. mas vai ser um curso VIP no consultório da doutora Paula Ned. Só para quem é já profissional dentista que trabalha com isso. tá cortando um pouquinho, Tá ficando Flávia. baixinho, Mas é. é isso aqui, É, gente. Vou ficar assim. é. Então, vai ter o curso do Rio para profissionais injetores, dentistas. E a gente vai fazer toda a parte do curso do S-Guider, mas a gente vai agora colocar a mão na massa. Né? Quem Vai for ser muito injetar, vai injetar prático, guiado, Isso aí. vai ser prático, então vai ser um pouco diferente do que a gente teve no Rio com você. E aí estamos aí aparecendo outras frentes aí. Vamos para Floripa no final de agosto. Né? O Ricardo está aí. E acho Isso que aí, lá para setembro, outubro, A gente tem outras teremos coisas novidades. novas aí surgindo, exatamente. Aos pouquinhos a gente vai contando para vocês. E, Karine, você realmente é um diferencial na nossa comunidade US Guys. A gente ficou muito feliz de você ter aceito o convite de Nossa, foi gravar com a uma gente, alegria de mesmo. disponibilizar a aula para quem é da nossa comunidade, ter o acesso nos teus cursos, né, teu material. A gente sabe como é importante esse acesso de uma pessoa que tem essa experiência toda que você tem como application. Do jeito didático que você explica as coisas. Sim. Então, sem dúvidas, só tem a agregar o teu curso com o nosso, sabe? Você fala muito bem, você tem muita propriedade no que fala. Feliz, assim. Nossa Foi vida, a gente está só muito Feliz, feliz. gente. você Quando eu só comecei a fazer soma, você isso, só soma as pessoas riam, conosco. falavam assim, você vai ensinar isso pela internet? Cara, tu vai morrer de fome. Ixi, Não, você vai. Gente, olha, o pessoal, as pessoas falavam, cara, que eu tava pagando mico. Que, tipo assim, gente, o que essa garota tá fazendo? O cara é doida, eu sabe? assisti, só falando assim, O negócio era nesse nível, assim. Eu falo assim, cara, não sei como é que vai ser, mas vamos que Mas vamos. vamos tentar, Olha, né? Nossa vida, Karina, tá mas sendo assim, eu ótimo assisti isso você. sim. Tá sendo Eu ótimo. assisti você montando aula, né? Foi lá na minha clínica que a gente fez. Assim, a facilidade que ela tem de parar o texto, voltar, não sei o quê. Então, assim, até isso, se você quiser ensinar depois para quem está começando aí no mundo das blogueiragens, porque Vai ser muito ela olha, bem-vindo, vira, né? não sei o que. Não, Aí eu gente, assim, meu Deus, eu gravar um vídeo, o pessoal do marketing é um parto, e ela não, mas para é o um olho, parto, vira. gente. É. É um Até parto, isso. cara. Olha, tem horas que você Até fica isso eu assim, cara, eu não aprendi aguento também. mais falar isso, eu não aguento mais isso. Repetir. Mas você precisa, né? Fazer Sim, o é quê? Se comunicar, mas verdade. assim, gente, Olha só, a Karina, além de olha, ultrassom e você tem de que. application, ela também Não, pode fazer um coach para você de gravações de vídeo. não, nada disso, Garanto nem que sou vai boa ser nisso. ótimo. Cara, o pior é que você encontra as pessoas que não são desse mundo. Ah, você virou blogueira. Depois você É. encontra, sei lá, o marido de uma amiga. Você virou blogueira. Falei Tô assim, trabalhando, gente. né? Tipo assim, eu tô Dá vontade de trabalhando. falar, você é médico, você tá se divulgando, querido? É. Vontade de falar É assim, isso aí. né? Mas Foi enfim, ótimo, você meninas. tá se Vamos lá que a gente. comunicando com as pessoas. Isso aí. Mas é Mas isso. foi ótimo estar Obrigada. com vocês aí. Foi ótimo. Obrigada Boa mais noite uma a vez todos, também. viu? Boa noite. Obrigada a todos que Foi tiveram. Se tiver ótimo. alguma pergunta,
perfil da Pri, meu perfil, o perfil da Karina, a gente pode Pode Isso aí, escrever a aqui gente que A gente está sempre se responde. falando, nós três. Se eu não souber, ela sabe, né? A gente vai respondendo. Com certeza. Tá Beijo, bom. Beijo, pessoal. gente. Boa noite, Vai ficar meninas. gravado no teu perfil, hein? Vai ficar É, gravado. salva aí. Agora eu vou Assistir fazer tudo depois, direitinho para ficar gravado. Pelo amor, né? Agora quem assistir depois vai encontrar com a gente mais tarde.